Assim como tudo na vida, o futebol também tem as suas coincidências, não é mesmo? Por exemplo, o maior clube do país não ser da capital. Por exemplo, o maior time da Inglaterra não é de Londres. O maior time da Itália não é de Roma. O maior time da França não é de Paris. O maior time da Espanha, Não, esse é de Madrid. o maior do Brasil não é de Brasília. Mas são coincidências, né? E também isso aqui não dá para se basear muito. Mas por que eu tô falando isso? Porque hoje eu trouxe aqui alguns clubes que têm símbolos muito parecidos, o que pode ser coincidência ou pode não ser também. Tem uns que tu olha e pensa, bom, cópia descarada, e tem outros que tu olha e pensa, realmente muito parecidos. Então hoje eu trouxe aqui clubes de futebol e tem os símbolos parecidos. Buenas, gurizada, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo com vocês? Bem, para quem não me conhece e para quem me conhece também, eu sou o João Manuel, sou administrador da página Central das Transferências lá no Instagram. Quem quiser seguir, pode ir lá seguir. Já vou pedir para você deixar um like e se inscrever, que vai nos ajudar demais a crescer cada vez que o canal está recém começando, tá bem? Se tu puder compartilhar todas essas coisas, vai nos ajudar muito também. E lembrando que nesse vídeo eu vou separar em duas partes. Os símbolos, que são uma cópia, que tu olha e vê, é cópia mesmo, e os símbolos que são realmente parecidos, que pode ser uma cópia ou não. Mas aí fica a critério de vocês podem comentar aí embaixo, que eu vou ler tudo, tá bem? Agora sim, sem muito mais delongas, bora pro tema do vídeo. Começando pelos que são uma cópia descarada, que tu vê e pensa, Isso aí, óbvio que é cópia. vamos começar então pelo Brasil. Aqui no Brasil a gente tem alguns clubes que tu olha, analisa e vê, olha, se não é uma homenagem ou não é uma cópia, eu não sei o que é. Um exemplo disso é o Botafogo, clube muito tradicional no Brasil. Porém, há outros clubes no Brasil também com o nome de Botafogo, que não só copiaram o nome, mas também o símbolo, como por exemplo o Botafogo da Paraíba, ou ainda também tem o Botafogo do Distrito Federal. E aí, o que tu acha? Tu acha que esses três foi uma coincidência ou é uma homenagem ou uma cópia? Mais um clube tradicional do Rio de Janeiro, com certeza, é o Fluminense. É um dos clubes mais antigos do Brasil, inclusive eu falei sobre o clube mais antigo do Brasil no último vídeo, pode ir lá ver. E o Fluminense é bem tradicional, como eu disse. Porém, tem um clube na Bahia chamado Fluminense de Feira. Vocês estão aí vendo o símbolo e realmente é muito parecido. Provavelmente foi uma homenagem ao Fluminense do Rio de Janeiro. Mas se tu achava que a gente ia sair do Rio de Janeiro, estás enganado. Porque a gente continua no Rio de Janeiro, mas para falar do Vasco e do Flamengo. Primeiro começamos pelo Vasco. O Vasco da Gama também tem uma cópia sua em outro estado brasileiro. Mas desta vez é no Acre, com o Vasco do Acre. Esse aí não mudou nada, simplesmente deixou do jeito que estava. E, se não for rebaixado, já tá no lucro. Como prometido, terminamos o Rio de Janeiro falando do Flamengo, uma vez que o Flamengo tem vários sósias espalhados pelo Brasil. Um exemplo disso é o Flamengo do Piauí, que tem o símbolo praticamente igual. E um outro clube que é parecido, pode ser que tenha sido uma homenagem, alguma cópia, é o Oeste de São Paulo, que também tem uma semelhança muito grande com o símbolo do Flamengo. Ainda no futebol brasileiro, temos outros exemplos, como é o caso do Ceará Sporting Clube, um clube muito tradicional no país, mas que tem um sósia seu no Tocantins, que é o Sparta. E aí, é muito parecido ou é uma cópia mesmo? Ainda no Nordeste, talvez um dos clubes mais tradicionais de lá é o Sport Recife, que tem um outro sósia também no Nordeste, que no caso é de Juazeiro, e falamos do Guarani de Juazeiro. Realmente o símbolo é muito parecido. Indo para a região sul do Brasil, tem um clube da Serra Gaúcha muito conhecido, e ele é o Juventude. O Juventude tem alguns sósias espalhados pelo Brasil também, mais precisamente dentro do Rio Grande do Sul, como por exemplo o Gaúcho, que é um clube de Passo Fundo, e também o São José de Porto Alegre. O São José não sei se foi uma cópia mesmo, mas é bem parecido. Voltando para a região sudeste, falamos agora do Atlético Mineiro, que nesta temporada está indo muito bem. O Atlético Mineiro tem alguns sósias ali na volta também. Um exemplo disso é o Atlético Itapemirim, que é do Espírito Santo, e também a Patrocinense, que é de Minas Gerais, mas que recentemente mudou o seu símbolo para não ficar uma cópia do Atlético Mineiro. Indo para São Paulo, temos um clube tradicionalíssimo por lá, e ele é o Santos. O Santos, um clube muito conhecido, que passou jogadores como o Pelé e o Neymar, também tem um sósia, e esse é muito cópia. E ele é o Santos do Amapá, que só muda a bolinha ali em cima. Mas ainda tem outros clubes com símbolo parecido do Santos. Pode ser que não seja uma cópia, mas é bem parecido, como por exemplo o Capivariano, que é de São Paulo, o Ituano, a Ponte Preta e o Bragantino, o símbolo antigo do Bragantino.
Eu particularmente acho esses símbolos muito parecidos. Continuando em São Paulo, mas dessa vez falamos justamente do São Paulo, que com esse símbolo bem peculiar, bem do jeito do São Paulo mesmo, mas que tem outros ao redor do Brasil com este formato parecido, como por exemplo o Fortaleza, o Ferroviário do Ceará, que esse sim é praticamente igual ao do São Paulo, e ainda tem o Operário do Mato Grosso, que só muda as cores ali, mas é bem parecido sim. Para terminar essa primeira rodada do Brasil de símbolos que foram uma cópia mesmo, terminamos com o América do Rio de Janeiro. O América do Rio de Janeiro foi um clube muito tradicional antigamente, hoje em dia está um pouco mal, mas há outros Américas espalhados pelo Brasil inteiro por causa do América do Rio de Janeiro. Um exemplo disso é o América do Rio Grande do Norte. Se eu não me engano, ele foi criado depois do América do Rio de Janeiro. Ainda há outros Américas, como por exemplo o de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Mas, junto a eles, tem um clube que tem um símbolo muito parecido sim, e esse é a Ferroviária, que ali muda o formato, muda as letras, a cor, mas a lembrança é quase a mesma. Saindo do Brasil, mas ainda ficando um pouco por aqui, vamos explicar o porquê. Falamos do Floresta, que hoje em dia tem esse símbolo bonitinho, mas que antigamente tinha o seu símbolo totalmente copiado ao do Nottingham Forest. Vocês estão vendo os dois aí. Realmente, os dois são idênticos. O Floresta copiou o Nottingham Forest. Mas, ainda aqui na América, tem alguns clubes que foram copiados descaradamente. Um exemplo disso fica lá no Chile, em que tem o clube Cobresal e o Cobreloa. Agora eu não sei quem copiou quem, mas seguindo em terras sul-americanas, falamos do Nacional do Uruguai, que é bem conhecido por aqui, mas que tem um sósia seu no Paraguai, e ele é o Nacional do Paraguai. Eles copiaram tudo praticamente, não mudaram nem o nome. Mas tu sabia que também tem clubes que são de países diferentes e se copiam ao redor do mundo, não só aqui? Um exemplo disso fica na Europa. O Espanhol, um time muito tradicional da Espanha, tem o seu símbolo muito parecido com o Clube Bruges, da Bélgica. Agora eu não sei se foi muito parecido mesmo, ou se foi uma cópia um do outro. Na Grécia, tem um time, um dos maiores campeões do campeonato grego, que é o Panathinaikos, que tem esse trevo muito autêntico deles, mas há um clube no Chipre chamado Omonia Nicosia, que tem um símbolo muito parecido. Mas tu sabia que essa moda de copiar símbolo sobrou até pro Real Madrid e pro Barcelona? Pois sim, o Real Madrid tem um sósia aqui na América do Sul, que ele é o Real Potosí, que é da Bolívia. E o Barcelona tem um sósia também aqui da América do Sul, que é o Barcelona de Guayaquil, até o nome é o mesmo. O River Plate é outro que não ficou de fora disso. Com esse símbolo bem chamativo, que todo mundo deve conhecer, ele tem alguns sósias, e um exemplo disso fica dentro do Brasil, que é o River Plate de Sergipe. Mas o pior fica para a cidade de Potosí, de novo, lá na Bolívia, em que eles têm o Nacional de Potosí. Mas voltando para a Europa, ainda tem clubes com símbolo muito parecido e que são dentro do mesmo país, como por exemplo o Benfica, que tem um sósia chamado Santa Clara. Mas eu não ia deixar de falar também das filiais. Óbvio que esses aí são parecidos porque são da mesma empresa, como por exemplo da Red Bull. A Red Bull tem o Red Bull Bragantino, tem o Red Bull Nova York, tem o Red Bull Salzburg e tem o Red Bull Leipzig, que o símbolo é todo parecido porque eles são da mesma empresa, a Red Bull. Já falando do Dinamo Verso, isso porque o Dinamo tem muitos Dinamos por aí na Europa, e, ainda por cima, já não bastasse o nome ser o mesmo, o símbolo também é o mesmo. Só que eu não sei se tem alguma ligação entre empresa, coisa e tal. Eu só sei que eles eram da União Soviética, quase todos. Um exemplo disso é o Dinamo de Moscou, que tem um símbolo parecido com o Dinamo de Kiev, que tem um símbolo parecido com o Dinamo Minsk e que tem um símbolo parecido com o Dinamo Brest. Agora, encaminhando para o fim, falo dos símbolos que são muito parecidos, mas que eu acho que não são cópias. Vamos lá. Começando na Itália, o símbolo antigo da Juventus é esse aí que vocês estão vendo, mas tem também o Siena. Ainda na Itália, falamos do Milan, um clube muito tradicional por lá, mas que também tem o Bolonha, um símbolo muito parecido com o do Milan. Não sei se essa vocês já tinham percebido. Ainda há casos muito interessantes. Por exemplo, o Cerro Porteño do Paraguai tem um símbolo muito parecido com o do San Lorenzo da Argentina. O Copenhague da Dinamarca tem um símbolo parecido com o do Olímpia de Honduras. O Al Hilal, da Arábia Saudita, se parece muito com o Al Faisal, também da Arábia Saudita, só muda as cores. O
Quilmes, da Argentina, é muito similar ao Platense, também da Argentina, também só mudando as cores. E para terminar, antes de voltar ao Brasil, falamos do Vélez Sarsfield, da Argentina, que tem o seu símbolo praticamente igual ao do San José, da Bolívia. Voltando aos poucos para o Brasil, eu falo de um time lá da região centro-oeste, chamado Misto, que tem o seu símbolo que se parece muito com o do Rosenborg, da Noruega. E para finalizar, primeiro falamos do Boa Esporte de Minas Gerais, que se parece com a Portuguesa do Rio de Janeiro, e o CSA de Alagoas, que ao mesmo tempo se parece com o São Raimundo do Amazonas e com o Comercial de São Paulo, mesmo sendo diferentes. Bom, mas no mais, é isso. Eu aqui trouxe um pouco mais de 80 clubes que são parecidos, que são similares. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo mais rápido assim, não foi muito informativo, foi só mostrando os símbolos mesmo. Mas é aquilo que eu sempre peço em todos os vídeos. Deixa um like se tu gostou, pode deixar um dislike se não gostou. Se inscreve no canal para nos ajudar mais ainda, e se tu gostou, muito também. Se tu puder compartilhar, vai nos ajudar demais. E no mais, é isso. Até a próxima semana, até o próximo vídeo e valeu!